pela manhã eu estou numa igreja chamada Comunidade Vida Plena. Foi ministrado sobre João 15, sobre a videira. Com todas as nossas petições hoje, no versículo 7 diz assim: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. No primeiro versículo diz que a videira, Deus fala assim: eu sou a videira. Dá o tratar que existiam outras videiras, e ele fala que Deus é o jardineiro. Mas ele fala eu sou. É quando ele fala para Moisés: eu vou no nome de quem? Diz que você vai no nome do eu sou. Então a videira, aqueles que estiver na videira, né, pode pedir o que quiser, que será feito. Mas tem hora, eu sei do que o Roberval está falando, porque eu tive com meu pai com câncer de próstata, 2 anos e 3 meses cuidando dele. E tem hora que Deus fala assim, ó, tudo que você tinha que tratar, porque meu pai, pernambucano, nordestino, coração duro, ele falava, não, eu que não tirasse nem com a Bíblia perto dele. Catinha teve alguns dias louvando na minha casa, minha mãe viva ainda, ele saía. Ele não impedia que fizesse o culto lá, mas ele simplesmente saía. Eu pude levar a palavra para o meu pai, uma palavra de esperança, uma palavra de amor. Eu vi meu pai ouvindo R.R. Soares, Silas Malafaia, falando para mim, lê uma palavra comigo. E eu perguntava para ele, essa frase eu vou carregar comigo: como é que o senhor está? Como Deus quer e consente. As costas do meu pai cheias de metástases. O médico me tirou ele no dia da sala e falou assim: seu pai deve gritar de dor de dia e de noite. Eu falei: não, ele não grita de dor. Ele falou: então já é um milagre. Eu entendia que era a minha oração, a oração de uma igreja que orava pela vida do meu pai. Porque, irmão, eu fui buscar, eu fui estudar um pouco mais da palavra, porque muito que eu aprendi com a Arte, com a Eliane aqui, mas eu tive que buscar mais, saber o que é o câncer. E o câncer para o cristão é a falta de perdão, a falta que todos têm essa célula. Ela pode se manifestar, como Deus falou, em qualquer momento, mas a falta de perdão, a amargura é que faz isso se manifestar muito mais. E eu sei do que eu estou falando. Meu pai é um homem rancoroso, um homem difícil de se tratar, né? Então, acho que hoje é dia de acertos, como foi dito hoje na palavra. É dia de renovo, de restauração. É dia de realmente abrir o coração e falar: meu, me perdoa pelo meu mau comportamento. Muitas vezes eu falo assim: mas eu não fiz nada por Jesus. Ele virou a cara por mim, quem quer. Mas o meu comportamento pode ter levado a ele ter ficado amargurado comigo, né? Então a palavra é clara e é viva. Se nós nos permanecermos, e essa palavra ela vai em adiante de permanecer no Senhor. Aquele que permanecer na videira não será jogado para fogo. Porque diz que quando os galhos da videira se caíam no chão, se secavam para fazer de lenha. E Deus está falando: eu sou a videira. Deus é a videira e nós temos que estar junto com Ele. Nós somos os ramos. Amém. Amém. E quantos ramos essa videira, né? Eu olho aqui na sala e eu vejo assim, quantas gerações, né? O grupo está aqui hoje, amados. Quantas gerações, né? Aí a gente olha para o Jonatas, né? Para os filhos dos irmãos, né? Rogo a Deus que essa nova geração tenha o melhor de nós, né? Que tenha deixado o melhor, né? O melhor para eles, né? Cadê o Lucas aí? Não tá aí? Tá ouvindo, Lucas? Que eles tenham tem o melhor de nós. O melhor, né? E às vezes a gente vai passando, né? Quanto tempo, né? Fala de mim, né? Não vou pregar, não. Senhor, não dá outro, né? Não, Senhor, não dá outro. Senhor, não dá outro. Realmente, Senhor, não dá outro. Senão Ele vai fazer as pedras falarem para levar a palavra dele, o Evangelho. Só que a gente não entende que o Senhor prefere contar com a gente, né? Contar com esses vasos quebrados, né? Que somos nós, né, gente? Né?
que somos nós. Então, amados, enquanto igreja, enquanto grupo, enquanto unidade espiritual reunida aqui hoje, né, a gente sabe o que a gente tem que fazer nesses dias, né? Pela igreja, pela vida da Marli, é dobrar o joelho, né? É orar, é dobrar o joelho, né? Não adianta contar com o outro, é você que vai ter que ir, né? Você que vai ter que ir, eu vou ter que ir. Então, amados, é isso, né? Para esse tempo, o Senhor quer contar conosco, né? A Eliane confirmou, né, que cada um que é o Senhor quis que Israel estivesse aqui, né? Você escutou o som da trombeta, a trombeta está tocando nesses últimos dias, né? Aquele que tem ouvidos, ouça, né? Ouça o que o Espírito está falando. Então, amados, vamos assim estar atentos, né, à voz do Espírito nesses últimos dias. Estou falando para mim também, né, que eu esteja atenta à voz do Espírito, né, aos sons de trombeta e a palavra de Deus para esses últimos dias. Amém? Lúcia Cabral, fala alguma coisa para nós. Ai, amada, lugar que tudo começou, pelo amor de Deus. Vamos confirmar. Confirmo. Fala pra gente. A gente veio aqui para ouvir a voz de Deus. Sim, amém. Se você tivesse orado por cada um de nós, amada, Ontem eu estava contando vocês vão conhecer o Renan, meu namorado. E na verdade eu estava contando para ele, primeiro falando que hoje eu estaria aqui, e aí eu comecei a contar para ele como é que as coisas começaram lá em casa. E como que uma pessoa veio trazendo outra pessoa. E eu falava pra ele como que eu me sentia. Eu falei assim, olha, o que eu sinto é como se fosse uma mãe espiritual. Então, alguém que ajuda a gerar, mas sabe, Deus. E eu falei assim, e na minha casa é como se fosse um ninho, né? Algo aconteceu. E eu comecei a lembrar que meu pai participava, minha mãe participava, todos eram assim, acolhidos. E eu falava, olha, a gente fazia reunião depois. O gosto do chamate em nenhum lugar. Igual. Aquele chamate que a mamãe fazia, aquele canecão, tinha um sabor diferente. Era o chamate com a bolacha e terminava o chá e a gente tinha vontade de ir embora. A gente ficava juntos. E isso foi por muitos anos. E eu falei para ele que hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus nos ensinou a ser cristãos. O que Deus nos ensinou foi ser cristãos independente da instituição. E é lógico que, de repente, fomos espalhados, mas a nossa origem nós conhecemos, e essa notícia, como o João falou, ninguém é melhor, mas nos impactou profundamente. Foi a dor que nós sentimos igualmente. Foi a dor de um membro da família, do sangue. Eu tô doente. Eu tô sofrendo. E Deus hoje
Está mostrando de que nós somos feitos. Nós somos esse corpo. Então, quando eu entrei aqui, eu falei, Deus, as minhas palavras foi falada por Ele. Ele falava, eu sou o mais novo daqui, dessa família, mas eu tenho que falar. Todos vocês têm maturidade suficiente e sabe o que nós temos que fazer. O que eu sei agora é que Deus não quer que nunca mais a gente se separe. Porque aqui ninguém foi feliz assim. Quando o Jonatas falou há quanto tempo eu esperei por esse momento, eu acredito que nós também, sem saber como reunir todo mundo. A gente tá junto aqui, gente. É a mão de Deus. Amém. Você estava ali. Aí hoje, ontem eu falava, olha, eu acredito que todos vão estar. O único que não vai poder estar é o Paulinho e a Neide, que estão em Brasília. Eu estava sentada ali, eu falava, e o Demétrio? Onde está o Demétrio? Foi o primeiro que a gente ligou. Foi? Primeiro, eu liguei para Neuci, eu falava, Neuci, o Demétrio. Sabia. Deus está reunindo a igreja. O que nós temos é muito precioso. É precioso demais. Não é igreja, comunidade, local. Deus tem nos usado neste local. Sim, tem. Aonde nós fomos levados, aonde você trabalha, aonde você estuda, os seus amigos. Mas algo sempre ficou em nós, aonde nós fomos gerados. Porque eu fui gerada junto com vocês. Deus dava igual porção. Em igual porção nós crescemos juntos. Então, algo tremendo está acontecendo. E nós temos duas atitudes. Foi bom, que legal, né? Reuniu a turma, né? Tantas faculdades fazem isso, depois cada um vai pro seu canto. Mas a questão não é essa. Então não é essa. Então são momentos especiais. O juízo de Deus está sobre as nossas vidas. E o juízo é para nos acordarmos da nossa letargia. É para nos acordarmos, de repente, estamos chegando só, estou no poço, estou sozinha, não enxergo nada ao redor. E de repente cada um pensa que está no seu poço, ali no seu poço. Sim, fomos levados para o poço, sim. Ficamos só, sim.
Mas aquela água que ele veio de água que passava pelo meu poço só, era a mesma água que passava pelo poço do Joanilson. E era a mesma água que passava pelo poço da Magna, e a mesma água que passava pelo poço do Demétrio. É a mesma água. É duro estar só. Muito difícil. Muito difícil. E talvez a gente tenha que passar por tantas dificuldades para valorizar que é isso aqui. Que nunca existiu e nunca existirá. O propósito de Deus, o que Ele sonhou antes da criação do mundo, que foi lá onde nós somos gerados. É estar conosco e essa família, uma família eterna. Então, nós choramos na confusão, choramos pela dor da Marli, choramos como pude estar longe desse pela mim tanto tempo, pela nossa vida. Nós choramos porque Deus me acordou dessa forma. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E isso já é para a glória de Deus. Amém. Quando o Edson mandou uma mensagem no meu celular que ele conclamava a todos a orar, jejuar e chorar. E é o que ele deseja. E quando eu recebi a mensagem antes de vir para cá, a vontade era falar, olha, era listar o nome de todo mundo que pela fé eu acreditava que estaria aqui. Então, quando Deus falou para você hoje cedo, quem são as pessoas que viriam para cá? Aqueles que são especiais, aqueles que Ele conta. Eu acredito, irmãos, como o João falou, que a luta vai ser muito grande se nós não estivermos juntos, unidos. Nós não vamos aguentar. Não temos. Eu acho que é importante depois a gente atualizar nossos endereços, nossos e-mails, nossos telefones. Nós temos que partir para coisas práticas. De alguma forma, nós estamos unidos orando pela vida do pai da Maria, Maria. Mas essa igreja aqui, eu acredito que nós vamos continuar aonde nós estamos, Deus nos usando aonde nós estamos. Mas eu acredito que tem algo, gente. Deus falou hoje seriamente conosco. Isso aqui é algo que Deus nos tirou tudo. Nós não temos nada. Nós só temos a nós mesmos. Nós só temos vocês. E de tudo o que nós temos que lutar, que vale a pena, é esse amor genuíno. O resto passa. Seja lá por qual motivo nós nos desentendemos, nem lembramos mais. Eu não lembro. Eu também. Porque não interessa. Porque é tão idiota, gente. Sabe? É tão bobo. Mas
Deus nos está dando Deus está mostrando para nós que nós somos irmãos, que amamos uns aos outros, que o que Ele começou ali naquela casa de oração, a minha casa, foi obra dele. Obra dele. Fica, perdura, ninguém acaba. Então, eu estava escutando e contemplando com muito temor e misericórdia, porque várias irmãs falando, nós somos pecadores, nós não somos dignos, tudo isso. Os pecadores, eu sou a pior. É tudo isso. Porque Deus nos reuniu novamente? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, porque Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. Eu vou falar da experiência que a gente viveu com aquela comunidade lá em Jundiaí. Ai, é verdade. Então, aqui em Jundiaí está acontecendo algo meio estranho, como esse que está acontecendo aqui. Uma igreja, ela era só, o Arte está lendo a história, né? Da história da igreja de Jundiaí. O Arte estava lendo que foi do seu João, o Walter. E ela ficou forte na palavra e foi dividida. Porque a palavra era tão grande que não era só para eles, que tinha que ser espalhada. E a palavra foi dividida. E há 10 anos eles oram para se unirem, viraram 4 igrejas. E alguns anos atrás, não sei quanto tempo você sabe, Magda, que eles voltaram a se reunir? Uns 3 anos. Uns 3 anos eles voltaram a se reunir, 2 comunidades se reúnem no mesmo prédio, todas 4, 2 de manhã e 2 da tarde, que se revezam. Eles são os mesmos, são as 4 comunidades, mas que convivem juntas, vivendo ali em comunhão. Né? E eu não sei o que Deus quer fazer conosco, eu não sei como vai ser essa organização, mas a gente tem que pensar nisso, tem que pedir para o Senhor nos dar essa direção de como nos organizar nesse ponto. Nada impede que a gente trabalhe nas outras comunidades ou nos outros lugares, mas a gente tem que ter esses momentos de comunhão. Isso que você falou é o que eu sei. Eu não sei como que vai ser daqui pra frente, mas eu não quero que continue da mesma forma que estava. Amém. E como a Julianinha falou, eu não sei como é que vai ser, mas abra seu coração, nós estamos abertos para que Deus nos mova. Amém. Sabe, existe um grande desejo no meu coração em poder sempre estar com vocês. Eu acredito que a única coisa que pode nos separar é a carne, Deus. É a preocupação com a nossa imagem, sabe? É a preocupação com o eu, né? Jesus fala, se você não morrer, se o grão de trigo não morrer, ele não vai dar fruto, né? Enquanto eu tô preocupado, olha, a minha imagem, o que vai pensar de mim, o que o outro vai pensar. Eu vi uma charge outro dia que eu achei interessante, uma animação 3D, né? Que era não sei se vocês já viram, um cara ele vai pular ponte, né? E aí chega uma moça e fala assim, não se joga não. Ele fala, não vou me jogar porque ele falou, não, tem tanta coisa boa, tem Deus. Mas como assim Deus existe? Porque você ela falou, não, Deus existe. Aí ela fala assim, você não acredita em Deus? Acredito em Deus. Ela fala assim, você é islâmico, é budista ou é cristão? Ele fala assim, não, eu sou cristão. Ela fala, eu também.
fala assim, então, você é cristão? Sou cristão. Você é evangélico ou é católico? Não, sou evangélico. Ah, que maravilha. E você é episcopal ou congregacional? Não, sou congregacional. Eu também. Você é batista? Não, sou batista também. Mas você é da Igreja Batista Bíblica do Oregon ou a Batista de Michigan? Eu sou da Batista do Michigan. Ela herege e joga o cara lá embaixo, né? Então, seja, tá tudo, nós somos todos iguais, né? E não acreditamos em Deus e é o mesmo Deus e tal. Chega naquele ponto que é o ponto da divisão, eu empurro o outro, né? Porque não, sabe, aquilo não, isso aqui, se vocês constituíram uma heresia por vocês, né? Naquele ponto. Então, eu creio que a nossa vaidade, que como diz João Batista, importa que cresça ele e diminua eu, né? Eu creio que o discurso e a prática, a distância entre essas duas coisas, de deixar ele crescer e eu diminuir, ser humilhado mesmo, né? Lavar os seus pés, né? Lavar os pés do outro. E essa atitude da Marli, da Vera contando isso, foi uma coisa que tocou meu coração profundamente, né? Você pensa, uma pessoa está enferma, está doente, e você fala, eu vou dar consolo, e ela está lá preocupada com o seu pé, está preocupada em cuidar de você, né? Então a gente tem que matar a carne nesse sentido, de matar a nossa vaidade, o que vão dizer, a minha autoimagem, o que estão pensando de mim, ou o que estão dizendo de mim, né? Mas deixar realmente, eu vou dizer para vocês, não sei quanto vocês, mas a minha vontade, isso também esquece. A minha vontade hoje me surpreendeu, porque eu vim, o White chamou para orar, mas eu não fazia, não passou nem por um instante, o White, quem é que vai estar lá na casa do White? Não passou. Eu não sabia que ia estar todo mundo aqui. Para mim ia estar o White, eu imaginei quem? O Laerte, a Magdinha, que estão sempre juntos, né? Mas não pensei em mais ninguém, não pensei que ia encontrar todo o povo onde eu nasci, né? De onde eu tenho as experiências mais profundas, né? As experiências mais profundas na minha vida, que me marcaram, que me moldaram como pessoa, né? Porque quando você nasce, você vai sendo moldado, né? É uma nova criatura, né? E vai tomando uma forma, né? E o que o grupo mesmo, a gente saindo do grupo, o grupo não sai da gente, né? Então, às vezes eu me pego lembrando da voz da tia Neia, da voz doce, a meiguice dela era uma coisa assim absurda. O seu Gessé, a sabedoria do seu Gessé. Eu lembro uma vez, numa reunião, que o seu Gessé começou orando pelos pecadores, e ele começou devagar, estava todo mundo que nem uma pedra de gelo, e de repente ele, na oração, ele começou a chorar. E aquilo foi um incêndio, né? Tomou conta do coração de todos estavam quebrantados ali, e entendendo o propósito, né? Então, não é possível que Deus faça uma coisa tão profunda para a gente viver tão disperso e tão longe, fingindo que tá tudo bem, né? E não olhando que os dias são maus, né? Uma coisa que assim me toca e que eu não esqueço quando a gente, depois da missa, ficava ali na igreja orando. Quantas vezes Deus não falou em profecia, muitas vezes para nós, que os dias eram maus e a gente não ouve. Isso é uma das coisas que me deixa assim mais temerosa de mim, que alguém falou aqui, nós vamos viver na nossa vida, né? Então aí vai casando, vai tendo os filhos e vai crescendo e a gente esquece que Deus não muda. Se Ele falou há 20, não vou falar muitos anos, né? 500 anos atrás, que os dias eram maus, não mudou. Por que a gente acha que mudou? Só porque a nossa vida está mais ou menos estabilizada, aí precisa vir Deus e puxar o tapete de alguém nosso, a gente sentir dor pra gente poder acordar, né? Então assim, independente de onde a gente esteja trabalhando, eu acho que o que a gente não pode esquecer os dias são maus. E não vai ser melhor só porque a gente de repente acordou, né? Então a gente tem que lembrar disso hoje. Acho que é uma coisa que eu vou lembrar amanhã, segunda-feira, do que a gente ouviu. Vamos entrar, vamos e-mail, vamos se abrir, mas os dias são maus. A gente não se reúne de novo para fumar um clube, mas para estar na presença de Deus, sabendo que outras coisas vão acontecer. Se esse foi o começo, o que não virá por aí?
né? Eu lembro, né? Eu lembro o dia que o meu pai foi, lembro até do White, o dia que meu pai foi, né? Todo mundo clamou e Deus tinha o propósito de levar e levou, e aquilo eu achei que ia devastar o meu coração, mas Deus falou assim: o meu plano não vai mudar só porque o seu pai foi. E ele não mudou, né? Então assim, a gente tem que ter isso em mente. Os dias são maus. O que nós vamos fazer em relação a isso? A gente pode fingir que nada aconteceu e voltar, ou a gente pode, tem várias opções, tentar fazer um clubinho, né, que Deus não quer. Eu acho que se Deus separou, eu lembro lá de Atos, né, quando Deus separou, Barnabé separou, foi por quê? Porque Deus tinha um propósito. Deus mandou cada um para um lado, porque Deus tinha um propósito. Se Ele está nos alertando, vocês podem ter em qualquer lugar, mas os dias continuam sendo maus. Vocês vão fazer o que em relação a isso? Então eu quero mudar. Não sei como, para vocês que são os mais novos, porque já que todo mundo, né, Deus está usando todo mundo, glória a Deus. Amém. Né, aqui, Jonathan. Não, os mais velhos também, viu, Ed? Não sou velho. Eu fui dos últimos. Então, assim, eu acho que essa, pra mim, pelo menos até aqui, assim, glória a Deus pela vida da Marli. Glória a Deus pela vida dela. Depois, olha que se você tem uma música que é bem antiga, que fala assim: render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Amém. Ansiando pela Lúcia falar e eu estou aqui ansiando pelo meu marido falar. Eu tô sentindo. A ânsia dela é que eu falo. Eu tô sentindo meu coração batendo. Ah, também, Demetrius. Eu tô sentindo, você tem que falar também. Eu senti aqui, amigo. Tá gravando aqui? Tá, né? Você para de gravar, por favor. Tá, mas não grava, vai. E assim, ele, como todos sabem, né? Ele é sempre muito desenvolto, assim como o Jô, né? Então, ele está aqui todo quieto, retraído, mas ontem o Laerte ligou pra nós e nós estávamos no trânsito, o Demetrio me passou o celular e ele assim: Bia, onde vocês estão? Você vai demorar para chegar em casa? Nós acabamos de sair de casa, mas que horas vocês voltam? Mas o que está acontecendo? Não, é que eu queria dar uma palavrinha com vocês. Eu falei: mas não dá para falar agora? Não, então eu falo. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: não, é que a Marli tá muito doente, a gente gostaria de estar se reunindo para estar orando por ela. E a gente gostaria de saber se vocês podem ir. Eu falei: claro, lá na casa do Edson. Ele falou: não é na casa do Edson, vai ser na casa do White
da Eliane, a gente vai estar lá se reunindo. E assim como o Jô falou, eu imaginei que estaria aqui o Laerte, a Magda, o White, a Eliane, o Jonas, né? Pensei que ia Uma coisa simples, é básica, né? Coisa imaginei que ia ser esse banquete. E assim, eu acordei e tinha um bilhete da Fernanda, que a Nilce tinha deixado um recado no Facebook da Fernanda, que ela precisava falar conosco com uma certa urgência. E hoje nós saímos cedo, estávamos indo para a igreja. Eu falei para o Demetrio, você acha que já está na hora de ligar? Ele falou, se é com certa urgência, liga, né? Porque assim, o Laerte de fato ele não disse, né? Ele deu o recado e eu falei, amém, vamos. Aí não conseguimos falar com a Nilce, fomos falar com a Nilce já perto da hora do almoço. E quando ela nos falou, né, assim, me passou um filme. Porque assim, ao contrário da maioria, eu conheci a Jesus, eu comecei a compartilhar das coisas de Deus através da vida do Demetrio, que eu falava para ele, me leva para conhecer esse Deus que você serve. E aí nós fomos, e ele me levou. E foi na casa do Edson da Maria. E eu lembro como se fosse hoje, a primeira palavra que eu recebi foi a Marília que deu. Pela palavra de José. E eu me lembro quantas e quantas vezes lá nós estávamos e o Jô tocava. E assim, a hora que ela me falou a gravidade, eu falei, Senhor, eu não aceito. Ela tem filhos como as minhas. Senhor, ela é muito jovem, aquele casal é muito jovem. Senhor, nós vamos quebrar essa sentença, não é justo, Senhor. E assim, o Edson e a Marli sempre foram pessoas muito queridas. Assim como o Lula, nós partilhamos o Casados para Sempre com eles. Quando eu estava grávida da Esther, e muitos sabem aqui o que eu passei na gestação dela, o Edson, por muitas vezes, ele foi na minha casa enquanto eu estava lá de repouso. Ele, no serviço dele, que ele saía para fazer a rota lá da representação dele, ele ia na minha casa e nós orávamos. E a Esther tá aí, gente, ela tá linda, tá com 11 anos daqui a pouco. Sim, eu vi recentemente, eu não sei se todos sabem, muitos não devem saber, eu estou afastada do trabalho, estou em licença ainda em casa, também sofri um acidente, tive problema com o pé, com cox, enfim. Estou em casa e eu tenho visto muito programa do Silas Malafaia nas tardes, da CNT e da Mulher Vitoriosa também, e vi um testemunho muito profundo que me tocou da Bianca Toledo, da cantora, não sei se todos compartilharam, mas é uma pessoa que foi desenganada, uma pessoa que, assim, teve... Espero que vocês possam buscar depois no site dela e entenderem melhor a história, mas enfim, ela foi totalmente, por diversas vezes, desenganada e a igreja conclamando e falando, olha, hoje ela está com um filho. E ela é um testemunho vivo e lindo e louvando hoje ao Senhor. Então eu creio verdadeiramente que Deus pode fazer uma grande obra, um grande milagre. Amém. A gente vem de uma campanha que nós fizemos de Quebrando as Resistências. E assim, um dos meus pedidos nessa campanha era pela nossa vida espiritual. E assim, eu coloco aqui para vocês que a gente ficou aqui pensando, né, como que a gente vai fazer, e aí juntando tudo isso, eu não sei em quantos nós estamos aqui, mas eu acho super válido que a gente realmente atualize os nossos contatos e que a gente faça mais do que isso, que a gente faça aqui um relógio de oração, de jejum e de oração em clamor da vida da Marli e da vida do seu pai. Amém. Porque eu creio verdadeiramente que aquilo que a gente tem sido ministrado, que o jejum e a oração, ela verdadeiramente toca o coração de Deus. E nós aqui podemos tranquilamente
fazer esse relógio de oração. E um está aqui também intercedendo pelo outro para que o inimigo não ache brechas em nossas vidas, para que verdadeiramente a igreja, o nosso corpo aqui esteja unido em favor daquele que nós vamos saber que estará em oração naquele horário, para que nenhum de nós caia, se enfraqueça. Assim, como já foi dito aqui, cada um podia estar no conforto do seu lar. Cada um pode falar, mas nesse horário, pô, é o meu horário de almoço. Ah, nesse horário é o horário do meu sono. Ah, mas é 3 horas da manhã, pô, assim que eu vou acordar. Irmãos, é Deus tocando no coração de cada um de nós para que a gente realmente dobre os nossos joelhos, orem um pelos outros e orem em favor da vida da Marli, para que verdadeiramente a gente possa ver o milagre acontecer, possa vir dar testemunho para cada um de nós. Amém. Todas as histórias assim com relacionamentos da vida, pelo menos a ninguém assim, que eles sempre doaram muito, né, a vida deles, né? Sempre tiveram muito assim, né, com tudo, com relação a tudo. Eu fico pensando que até no momento tão desse de sofrimento, eles estão doando, né, gente? Porque estão nos devolvendo de volta, né, ao Senhor. Então, em comunhão, né? Então, é isso. E todo mundo chorava muito com clamor pela vida da Eliane. Eu não conhecia a Eliane, só vim conhecer a Eliane anos e anos mais tarde, quando ela já estava muito bem. Mas naquele momento, o que eu senti foi o amor. E o amor de Deus, o amor do Espírito Santo. E eu pensei, nossa, quanto amor, porque eles choram, eles se abraçam. E anos mais tarde eu conheci a Eliane, quando já estava tudo bem, né? Eu não conhecia a Eliane naquela fase, né? Eu conheci a Eliane quando ela veio praticamente para a Zona Sul. E acho que o que ficou é isso, é o amor, né? Acho que é isso que trouxe todo mundo aqui hoje. Eu tenho acompanhado tudo isso, de certa forma, próximo do Edson, né? Eu lembro até que um dia desse ele me ligou pro irmão. Sim, mas ele tá com muito medo, né? De morrer, de deixar a gente, né? E que encorpou o coração e o meu trabalho ali no meio de uma reunião, atendendo um telefone e ouvindo isso de... Vocês conhecem minha história com Edson e com a Marli, né? Uma coisa assim... muito próxima, né? O que você colocou pra mim, é alguém da família. Sempre foi, sempre será, né? Então, eu vejo o grupo isso. Então, as minhas saídas e os meus acompanhos, né, com os irmãos aqui, nada mais é do que a Lúcia falou. Esse sentimento de manter esse amor com todos, né? Infelizmente a gente se dispersou, cada um foi para um lado. Eu pude ir para um lado com um pouquinho com cada um. Acho que foi até uma maneira de poder sentir e continuar com o amor de cada um, né? Mas hoje o que a Lúcia falou é fundamental, né? Resumindo, né? A gente não sabe de que forma que Deus nos uniu. Ele foi chamando a cada um que está aqui. Mas se isso vai terminar, cada um sabe como. Cada um aqui é responsável de que forma que isso vai ter o seu desenrolar, né? E eu gostaria que esse desenrolar terminasse desse jeito que a gente está aqui. Porque eu não quero estar junto de vocês para estar orando por mais ninguém. Que Deus queira chamar, ou que vai ficar enfermo, ou o pai da Marília, a minha mãe, que também não está bem. Eu não gostaria de estar de novo com cada um aqui de vocês nessa situação. E sim,
compartilhando aquilo que Deus nos presenteou, que é esse amor que eu acho que é verdadeiro. Por mais que a gente se magoou, se desencontrou, que atropelou, mas sempre quando tem algo importante, Deus nos reúne. E se não fosse a vontade de Deus dessa união, eu acho que muitos aqui estariam em casa hoje orando da sua casa, jejuando da sua casa. Afinal de contas, todo mundo está numa comunidade, todo mundo está integrado aos trabalhos do Senhor, enfim, todo mundo está dentro de uma caminhada. Mas eu acho que o que Deus começou entre nós ainda não acabou. É o que eu sinto no meu coração. Eu queria que Deus firmasse isso mesmo nas nossas vidas, né? A Deus, né? Porque vocês são um testemunho vivo, porque Eliane e Magda não deixam esquecer, que vira e mexe o White e a Eliane falam, no nosso tempo acontecia isso. Vocês estão no meio, né? Então eu quero louvar e agradecer a Deus porque eu tive a oportunidade hoje de estar aqui, né? Eu e meu marido, para compartilhar um pouquinho desse, naquele tempo, né, como era, né, com vocês. Então eu quero agradecer a Deus por isso, porque Deus tem sido generoso comigo, com Dorival, sobre isso, né. A Eliane e a Magda e o White têm falado sobre isso, e eu participo do Ministério da Oração, e Deus tem chamado eu para orar por vocês, né, porque eu não sei o que aconteceu, eu não tenho conhecimento de nada, mas eu sei do testemunho bom das palavras da Eliane e do White, que tem falado de vocês, no tempo de vocês como era, né? E eu quero experimentar um pouquinho disso também, né? Eu quero participar um pouquinho também desses momentos que eu tive a oportunidade de ouvir da Eliane e do White, dessa família aqui. Eu também quero agradecer a Deus por isso e, assim, em confirmação que a Catinha falou lá na cozinha, assim, o White e a Eliane já vem orando há um bom tempo para essa reunião de hoje e ela aconteceu pela dor. Mas, assim, eu louvo a Deus por isso, independente de ser... Pelo fato de a Marli estar lá, precisando do nosso clamor, que, assim, eu também sou da oração, junto com a Eliane, e ela orou muito tempo para isso acontecer, e depois que eu também comecei a orar junto com ela, eu tenho visto toda a busca da Eliane, do White, do Laerte, do Jonathan, e depois juntou a Catinha também, e eles vêm orando para o grupo se juntar há muito tempo. E quando eu comecei a orar com eles também a esse respeito, eu também tenho pedido a Deus que junta esse povo, igual a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e que a gente possa clamar junto, entendeu? Para Jesus voltar, para Ele vir, né? Eu tenho pedido muito isso a Deus e eu acho que hoje, ainda que foi por dor que todos estiveram aqui, que é muito gratificante, né? Ter todo mundo aqui. E ó, se vocês quiserem se reunir de novo e depois estiver tão cheio que não couber mais aqui, podem descer lá para a oficina, que eu coloco as máquinas por cima, uma por cima da outra, e todo mundo pode encher lá. Eu amo todos vocês que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Só para confirmar, a Eliane tem falado muito dos remanescentes, né? Tem falado muito e orado, né? Cresce esse número de remanescentes. E eu, gente, estou aqui, mas voltei faz 3 semanas, tá? Com eles estou sempre junto, mas para a obra tem 3 semanas. Muitos daqui eu vi nascer, muitos daqui eu abracei em momento de angústia, de dor.
fui abraçado, fui acolhido, né? Quando eu me converti, eu lembro que eu não gostava da Lúcia, né? Porque eu namorava a Eliane e um dia a Eliane encontrou com a Lúcia, né? E conversou com a Eliane, eu do lado. Ela nem me cumprimentou, foi assim. Aí depois que ela despediu da Eliane, foi lá no metrô Santa Cruz, né? Ela não lembra. Mas aí eu falei assim, literalmente falei assim, quem é essa doida? É a Lúcia, aquela menina que eu falei que é legal com você, pode ser legal pra você, pra mim nem me cumprimentou. Aí a gente corta. Mas só uma coisa, o Ash era bem chato também. Ninguém aguentava. E os amigos dele antes. Mas aí quando a gente foi casar, nos convidaram para participar de uma reunião lá na casa da tia Néia, do seu Gessé. E foi outra pessoa que me recebeu. Foi a Lúcia, mas foi outra pessoa, não era aquela lá daquele dia. E eu me senti tão acolhido, me senti tão amado, né? Mas eu não queria saber de Jesus, né? Mas aí depois eu me converti, os anos passaram, a Eliane ficou doente, esse grupo nos sustentou em oração, né? Eu lembro de visita da Marília indo visitar a gente com a Lúcia. A gente longe lá na Zona Leste, mas passando pelo Vale da Sombra da Morte, e as orações dos irmãos aqui nos sustentavam, né? Eu entendo a dor que o Edson tá sofrendo, porque eu passei pela mesma angústia, né? Conversei com ele falando dos meus testemunhos, ele lembrando e falando assim, eu estou sentindo a mesma coisa que você sentia. Eu falei assim, aí eu te entendo, Edson, mas a gente está firme, a gente está junto, né? E a gente tem orado, sim, Deus tem falado muito comigo sobre santidade e sobre unidade, que são os dois problemas que a igreja enfrenta hoje, né? A santidade é uma coisa individual, né? E a unidade que é uma coisa coletiva, né? A gente não consegue ter vitória sobre o pecado, então por isso que a gente cai muito individualmente, e a gente não consegue enxergar o irmão como sendo um semelhante, mas é um adversário. E o nosso adversário está bem determinado quem é o diabo, né? Não é o nosso irmão, né? A gente é capaz de tá dentro do mesmo barco, fura do lado do irmão, você fala, furou do seu lado, e o barco vai afundar, vai morrer todo mundo, mas a gente está preocupado é que furou do lado dele, eu não vou ajudar não, furou do lado dele, né? E eu acho que Deus tem nos chamado para a unidade e para acordar essa igreja que está aí, que precisa se unir, porque Jesus está voltando, ele vai voltar para a noiva dele, né? Mais alguém? Bom, eu gostaria de também estar compartilhando assim que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Desde ontem quando me ligaram, eu falei, eu vou. E não tinha nada que me impedisse de estar aqui hoje, né? Porque eu e a Vera, eu estava junto com a Vera no dia que a gente foi visitar a Marli. E quem conheceu a Marli, que viu ela do jeito que ela está, não tinha como você ficar indiferente, né? E desde então eu tenho clamado muito pela vida dela, né? Deus tem me acordado de noite, de madrugada, para estar orando pela vida da Marli. E olha assim, eu nem era tão amiga da Marli, né? Mas teve um dia, antes dela ficar doente, que ela me ligou lá em casa, me falando tantas coisas assim, sabe? E aquilo, até falei pra Vera, a Marli é outra pessoa, sabe? Ela me ligou
para encomendar um bolo. E dali a gente ficou conversando e eu vi que ela era outra pessoa, né? E aí nós fomos visitar ela lá na casa dela, passamos a tarde lá com eles e foi muito bom. E desde então Deus tem me incomodado para estar orando pela vida dela, e mais agora depois que a gente soube da gravidade, né, da doença dela, né? E assim, olha, eu tenho passado por muitos problemas com o Gabriel, e isso estava tirando a minha paz, mas a partir do momento que eu soube disso, isso se tornou pequeno diante desse problema, né? E eu tenho orado ainda pelo meu filho, mas Deus tem me acordado para orar pela vida da Marli. Eu ainda falei, gente, eu estou passando por um problema tão grave, mas Deus tem me acordado para orar pela vida da Marli. E eu tenho orado, né? O Edson também me passou um SMS hoje para pedir, né, para a gente estar clamando assim. E eu não sei, gente, eu creio no meu coração que vai ser um grande testemunho que a Marli vai dar no nosso meio, né? E eu sou muito feliz de ter feito parte dessa história, porque eu comecei na casa do Jô, né? E comecei com assim, o Edson, que estava lá junto com a Marli também, né? E eles fazem parte da minha história. Tudo que eu sei, tudo que eu sou hoje, eu aprendi com o grupo, né? Semana passada nós estávamos reunidos na casa do Dorival e da Kátia, no nosso encontro de carnaval. Alguns gatos pingados, né? Mas foi muito bom. A Magda estava lá, fazia anos que eu não via a Magda, e foi muito bom rever a Magda. A Sandrinha estava lá, com as meninas dela, a Rebeca, as meninas estão umas moças, assim, sabe? Foi tão bom, e eu falava isso lá, né? Que eu era muito feliz de estar ali, de estar fazendo parte disso, e eu falava ali naquela reunião o quanto eu amo esse povo. E Deus sabe que não é da boca para fora. Né, como já foi falado, a gente teve vários problemas, mas como a Lúcia falou, já até esqueci, né? Eis que Deus faz novas todas as coisas, né? Eis que a misericórdia de Deus, ela se renova cada manhã nas nossas vidas, né? E aproveitando, cada um de vocês aqui, vocês todos fazem parte da minha vida, da minha jornada espiritual. E não é porque a gente não se vê, não se fala, né, que o amor esfriou. Pelo contrário, hoje eu vi que o amor não esfriou, que ele só aumentou. Né? E hoje eu vejo assim o Lucas, aqui o rapaz, né, o Jonatas, e a gente começou o Gabriel pequenininho. Hoje o Gabriel também tá um rapaz igual eles. Então, assim, é uma família, né, que está crescendo e, né, que Deus, ele... Eu acho que ele nos quer junto mesmo, né? Esse sentimento que eu tenho, não sei como, né? Eu acho que é assim, né? Tá faltando alguém ter a coragem de fazer a proposta, né? Né? O coração de todos. Vamos fazer a proposta? Que tal nos reunirmos semanalmente? A princípio com o objetivo de orarmos pela Marli? Não é? Quem sabe Deus vai nos mostrando o caminho que Ele quer, o caminho a seguir. Não é? Já tem até um lugar, né? Tem sim. Grande, né? Nossa casa também está aberta. É que o Joanilson não conhece, né, a ateliê, mas nós temos um espaço que nós trabalhamos e tem 190 metros quadrados. Então a gente tem pelo menos 100 metros desocupado lá que tá. Minha sala é grande lá também. Sim. Inclusive as longarinas lá. Eu acho que amém. Vai faltar casa pra se reunir, né, gente? Amém, né? o grupo nunca teve uma casa só, né? Ela sempre teve várias casas, né?